Olá pessoal, eu sou a Bruna, sou estudante do curso de licenciatura em Geografia pelo IF Sul de Minas e agora estou participando do programa da residência pedagógica. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ademir Melo, eu também sou estudante do curso de licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Faço parte do programa Residência Pedagógica lá no Francisco Escobar e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre globalização e indústrias. Uma boa aula para todos. Bom, para a gente entender melhor, como que ocorreram as 4 fases da Revolução Industrial, a gente vai trazer aqui uma síntese sobre esse assunto. Ele tem seu ponto de partida com a Revolução Burguesa, que ocorreu no século XVII, que tinha por objetivo reformular a estrutura política na Inglaterra. Nesse momento, a burguesia ela é colocada como uma classe social revolucionária que trouxe o fim da ordem feudal e consolidou o poder econômico, a burguesia, e sua ascensão ao poder político. Ocorre aí também a consolidação do sistema capitalista de produção, que trazia métodos de produção mais eficientes e passava a estimular o consumo, dando início a essa revolução industrial, trazendo esse desenvolvimento industrial e tecnológico. A primeira fase da Revolução ocorreu no século XVIII e foi caracterizada pela invenção da máquina a vapor no Reino Unido. Essa máquina se aproveitava da energia acumulada nos combustíveis para gerar movimento. Além disso, houve a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico, o aumento da produção, substituição do trabalho manual pelo industrial, ou seja, da manufatura para a maquinofatura, além do desenvolvimento do comércio internacional e o aumento do mercado consumidor. Essa fase, justamente por essa nova invenção, que é a máquina a vapor, ela ficou conhecida como fase do carvão. E em pouco tempo, ela se expandiu da Inglaterra até a França. Já a segunda fase, ela se deu no final do século XIX, com a expansão para toda a Europa, além dos Estados Unidos e do Japão. Na época, houve a consolidação do progresso científico e tecnológico, a criação dos meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, a televisão, o cinema e o rádio. Houve também avanços na área da medicina e da química, com agora novos medicamentos, além de antibióticos. Passou-se também a ter o uso dos motores a combustão, que criavam movimento a partir da combustão dentro de uma máquina que funciona com gasolina ou motor diesel. Então, acontece uma nova configuração do uso de fontes de energia e há essa substituição pelo petróleo. Então, a fase fica conhecida como fase do petróleo. Houve também um avanço nos meios de transporte e o seu precursor foi o aço, que possibilitou a formação de diversas ferrovias. Ambas as fases citadas, elas seguiam um modelo fordista de produção, além do taylorismo. Esses sistemas de produção, eles funcionavam com as esteiras, que proporcionava que a produção fosse mais rápida. Então, havia uma capacidade de produzir mais com custos menores, a partir de um ganho de escala e eficiência. Valorizava-se, portanto, a quantidade, e desse modo era necessária uma mão de obra abundante e especializada. Nesta fase, as crises econômicas se davam pela superprodução. Isso é uma novidade do cenário capitalista, porque anterior a ele, as crises econômicas elas eram provocadas por calamidades, sendo elas extraordinárias, espontâneas ou sociais, ou seja, causadas por inundações, secas, guerras ou até mesmo epidemias. E isso tornava o desenvolvimento da produção insuficiente e a carência dos produtos. E agora, com o capitalismo, ocorre simplesmente o contrário. Há uma produção maior que a capacidade de compra. Tem o excesso das mercadorias. Estas crises, elas acontecem quando as mercadorias não encontram saída, ou seja, não há um escoamento para elas, o que leva a uma queda brusca nos preços, a carência aguda de meios de pagamento, que é seguida pelo crack da bolsa, que provoca bancarrotas em massa, e tudo isso conduz à diminuição brusca da produção, ao crescimento do desemprego e à redução dos salários.
A terceira fase da revolução, ela é diferente da primeira e da segunda, que tinham esse objetivo na produção em massa e o seu foco na quantidade. A terceira fase, ela ocorre em meados do século XX, com o avanço da ciência, da tecnologia, da informática, com o surgimento dos computadores, da internet, de softwares, além também do avanço da robótica e da eletrônica. Então, na década de 70, ocorre a revolução tecnológica. E então ocorre essa mudança do seu foco, que agora ele é voltado para a qualidade. Passou então a ser conhecida como fase das tecnologias em massa. Daí em diante, passou-se a buscar por mão de obra qualificada e não mais abundante. Agora, a informação se torna mais preciosa que a matéria, devido ao poder das tecnologias de agregarem valor ao produto. Ocorre também na época uma mudança no uso da energia, que passa agora a ter essa busca por energias atômicas, com elementos radioativos, e o principal deles era o urânio. Essa fase ela fica conhecida como meio técnico científico informacional. Esse termo ele é difundido pelo Milton Santos e citado a primeira vez em sua obra Espaço e Método, de 1985. De acordo com o autor, este conceito pode ser entendido como a cara espacial da globalização, ainda que antecedesse esse novo discurso. Porque ali ocorre esse avanço tecnológico na produção de armamento, uma mudança nos direitos trabalhistas que trouxeram diversos benefícios aos trabalhadores, a modernização das indústrias, o avanço das tecnologias de informação e a caracterização de fato do fenômeno da globalização. As empresas passam agora a investir em tecnologias que retornam como capital, e assim parte desse dinheiro torna-se um novo investimento, agora em pesquisas em desenvolvimento, a fim de gerar novas tecnologias. O professor de Geografia do Descomplica, ele diz que o lugar mais importante das indústrias está nos seus centros de pesquisa e desenvolvimento, ou os chamados tecnopolos, que são núcleos onde se concentram essas atividades de alta tecnologia. Vamos falar agora um pouco sobre globalização. No entanto, vamos fazer uma pequena introdução sobre o processo da globalização. Ele tem a sua origem remota nos tempos de expansão marítima de 5 séculos atrás, mas foi durante os últimos 60 anos que esse fenômeno se intensificou de forma exponencial. A conceituação do fenômeno da globalização data da década de 1980 e remete ao processo de expansão do sistema capitalista de produção e do aprofundamento e multiplicação das redes econômicas, políticas, culturais, sociais, de informação, de mercado e etc. entre as nações do mundo, ampliando assim os trânsitos comerciais, os fluxos de pessoas, de dados e de mercadorias. Essas conexões resultantes do processo de globalização acabaram por conectar e diminuir as distâncias, sensação de estarmos conectados com várias partes do mundo entre pontos distintos do globo. Isto é o que David Harvey chamou de compressão espaço-tempo, que se desenvolveu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte. Características e efeitos da globalização. A globalização abarca todos os campos da sociedade: economia, política, cultura, educação, saúde e muito mais. Foi por ela que uma série de avanços e melhorias técnicas se desenvolveram em várias partes do mundo. Por outro lado, as desigualdades sociais persistem e muitas vezes ocorrem movimentos contrários à globalização, fundamentados em regionalismo e xenofobia. Foi após a Guerra Fria, com a derrota da União Soviética e do Bloco Socialista, que uma nova ordem mundial ganhou força e impulsionou a globalização. Nesse momento, a ampliação de novos mercados, consumidores, o avanço da tecnologia e afins deram origem
as medidas neoliberais que caracterizam muitas das políticas econômicas até os dias de hoje. Prós e contras da globalização. Prós. Primeiro, diminuição das distâncias e do tempo, redução do preço médio dos produtos, avanços no campo científico e do conhecimento. No campo financeiro, é possível destacar que os investimentos foram facilitados e assim puderam difundir-se por todo o globo, além também de haver uma maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos. E os contras? Forma desigual com que ela se expande, acaba beneficiando localidades economicamente mais desenvolvidas, o ritmo e direcionamento dos fluxos de informações. No campo econômico, a expansão das empresas multinacionais é tida como um duro golpe à livre concorrência. No campo financeiro, consegue disseminar rapidamente crises econômicas especulativas. E o consumismo possibilitou também que houvesse uma maior exploração dos recursos naturais, levando a um aumento das poluições. Bom, a quarta fase da Revolução Industrial, ou a Globalização 4.0, ela foi desenvolvida mais recentemente, em 2010, na Alemanha, e ficou conhecida como Indústria 4.0, baseada num sistema cyberfísico, ou seja, de inteligência artificial. É este o período de maior avanço das tecnologias, ou até mesmo autonomia delas. De agora em diante, o foco está nas ditas fábricas inteligentes, que são totalmente automatizadas a partir de sistemas que combinam máquinas com processos digitais, a fim de criar produtos que possam se conectar com absolutamente tudo, havendo aí uma interação entre o comprador e o mesmo. Eis agora a inteligência das coisas. Segundo Klaus Martin Schwab, em seu livro A Quarta Revolução Industrial de 2016, que a quarta revolução ela não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital. Quarta fase da Revolução Industrial, tecnologia 5G. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, o 5G, ou quinta geração da telefonia móvel, é uma nova tecnologia de transporte de dados em redes envolvendo dispositivos móveis. O 5G trará para a realidade a telemedicina, veículos autônomos, cirurgia à distância. O impacto na economia será muito forte. Existe a expectativa no uso e na cobertura da rede para as camadas mais carentes da população que ainda permanecem sem acesso. A tecnologia 5G, que torna uma conexão até 100 vezes mais rápida do que a 4G, promete universalizar a internet rápida no Brasil, gerando inclusão digital e oportunidade de negócios, além de avanços na indústria, nos serviços e no agronegócio. O 5G já foi implantado em vários países no mundo. No Brasil, a operadora Claro anunciou em 2020 a implantação do 5G DDS. É muito importante essa sigla DDS porque ela está em inglês e ela significa compartilhamento dinâmico de espectro. É em parceria com a empresa sueca Ericsson. O assunto deverá apanhar fôlego em 2021, após a reunião prevista com a Anatel, com a realização de um leilão para selecionar as operadoras responsáveis pela oferta de serviço. Isto é o que diz o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Bom, então a Revolução Industrial e a globalização são temas que estão relacionados entre si, pois a produção em massa, que decorre das revoluções, causou a necessidade de expansão de mercados
e a respectiva integração deles a nível mundial.